E Deus continuará falando. Não esqueça o pontapé inicial dessa noite. Quando Paulo diz para a amada igreja: cada um contribua segundo o que foi proposto ao teu coração. Contribua sim com alegria. Faça isso. Se for um glória a Deus, dê com alegria. Se for um aleluia, com alegria. Se for lágrimas, diga: Pai, eu choro agora porque eu sei que a minha alegria vem ao amanhecer. Mas faça tudo com alegria para o Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual escreveu Mateus 18. Mateus 18. Uma palavra revelada. Não trago você hoje um estudo, talvez. Não trago você uma história. Apesar de gostar muito de trazer as histórias da Bíblia, eu trago a você hoje um versículo que prometeu a Deus, através desse versículo essa noite, transformar a vida dessa igreja. E essa igreja sou eu e a você. Mateus 18. Obrigada, Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 15. Assim está escrito: se teu irmão pecar contra ti, fala até ele, somente você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Algumas versões está dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai arquilo entre si e ele. Algumas outras está dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, peça perdão a ele, enfim. Mas todas vão chegar no mesmo objetivo. Feche seus olhos, curva tua cabeça. Vamos ouvir o que o Pai quer dizer, amada igreja. Amado Deus, eterno Pai, soberano, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, nós oramos mais uma vez, concordando aqui com a oração da pastora Regina, com a oração do pastor Heber. Senhor, nós unimos a nossa fé agora. E de uma maneira única, Senhor, essa noite nós estamos aqui para te adorar, do menor ao maior. É bem verdade, Espírito Santo, que as vidas que aqui estão são carentes de milagre. Homens e mulheres, Pai querido, dependentes de Ti. Homens e mulheres que precisam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Precisam, meu Pai, ter experiências contigo, Senhor. É bem verdade que a Tua palavra diz que os sinais seguiriam os que creem. Mas, meu Pai, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos diferentes. Meu Pai, que já não tem sido mais os sinais que estão seguindo os que creem. Mas muitas das vezes aqueles que creem, meu Pai, estão correndo atrás, meu Pai, dos sinais. E por sua vez, não tem encontrado o sinal na terra. Porque enquanto ele corre atrás do sinal, o sinal corre atrás dele. Meu Pai, fica uma busca inconstante. E nada acontece na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu oro agora, meu Pai, determinando sobre essa igreja. Meu Pai, que esse povo venha esperar com paciência no Senhor. E que venha viver a Tua palavra, Senhor, aleluia. Crendo verdadeiramente e aguardando os sinais sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, que o estar na igreja para esse homem não venha ser, meu Pai, aleluia, um obstáculo. O estar na igreja para essa mulher não venha ser, meu Pai, um peso, um fardo. Porque é claro, meu Pai, que não adiantaria estarmos aqui. Meu Pai, estar na Tua igreja tem que ser para nós, aleluia, alegria. Como o salmista Davi disse naquele grande dia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, se quiséssemos bater papo, iríamos para a praça. Se quiséssemos matar saudade, marcaríamos, meu Pai, pela caminhada, Senhor, é verdade. Mas nós viemos aqui porque queremos, meu Pai, aleluia, ter experiência contigo. Queremos, meu Pai, aleluia, que o Senhor olhe para a nossa família, porque é culto da família. Senhor, quantas pessoas dispersas ainda, quantas pessoas que ainda não entenderam o objetivo, meu Pai, olha só, o culto pode terminar agora, meu Pai, como é que essa moça vai embora?
teu Espírito. Usa a minha vida como canal de bênção, Senhor. Assim como o Senhor foi com Pedro e Cesareia Marítima, meio uma simples palavra. O Senhor mudou a história daquele povo. Pai, que essa mensagem dessa noite venha fazer esse homem, essa mulher ter uma atitude, esse jovem, essa criança. Mas que a vida desse povo venha ser transformada pelo poder da tua palavra. Usa a minha vida como canal de bênção, em nome de Jesus. Você que precisa e quer algo da parte de Deus nessa noite, tome seu assento, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele te viu de louvor, poder e exaltação. Paz do Senhor, igreja. Amém. Nosso amado João diz na Bíblia: quem tem paz, entregue a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa paz vem na tua vida por longos dias, por todos os lugares por onde você passar. Estava falando com Deus, aleluia, nessa tarde de vitória. E hoje eu clamou da campanha. Vamos clamar para o Senhor Deus estar junto com você por onde quer que você ande. Mas quando eu estava orando a Deus por esse culto, por essa noite, por essa mensagem no palco, eu disse: Pai, qual o segredo da noite, o que o Senhor tem para a noite? Porque o profeta não sabe quem vem para a igreja. Mas o Senhor Deus, Ele sabe quem Ele vai trazer. E Ele já prepara antes a bênção, aleluia, quem Ele quer entregar. Diga graças a Deus. Então, se você está aqui dentro hoje, é porque o Senhor Deus te trouxe aqui para entregar na tua vida, aleluia, uma bênção recalcada e sacudida. Uma bênção tal que homens não podem te entregar. Eu, missionário do Sem Castigo, aqui hoje, como canal de bênção para abençoar a sua vida apenas. Mas não posso mudar a tua história. Mas uma atitude tua aqui hoje. Se você entender a palavra ministrada e tomar uma atitude, como diz a irmã Marta, se você for firme, se você for forte, se for corajoso, a tua vida já mudou a partir de hoje, em nome de Jesus. Pastor Hélio foi usado por Deus para dizer a você, ainda que teu milagre não chegue hoje, que você aguarde com paciência, aleluia, creio que Ele vem. Eu, como ministro e profeta do Senhor, quero levantar a minha mão e determinar a você que você espere com paciência no Senhor, mas que nessa noite você una a tua fé com a minha, e em nome de Jesus, que você venha provocar o meu milagre. Missionário, eu vou provocar o meu milagre aqui hoje, se ele não chegar, em nome de Jesus, você vai entender agora o que é que você vai ter que fazer para você nunca mais, aleluia, ser verdadeiramente humilhado por homens, por mulheres, por seres humanos. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas quando a Bíblia diz isso, amada igreja, ela não diz que nós devemos ser humilhados por homens, ou nos humilhar para homens, não. E a mensagem vai esclarecer o coração. A Bíblia fala de nos humilharmos para Deus, o único que pode mudar a nossa história. E eu sei que nesse lugar aqui nessa noite existem pessoas humilhadas. Existe pessoa que Satanás já soprou no teu ouvido e ele está humilhando o teu casamento. Ele está humilhando as tuas finanças. Ele está humilhando a tua vida familiar. A tua casa não parece mais a mesma. A tua história não parece mais a mesma. Tem vidas aqui dentro hoje, porque alguns momentos dessa semana disse: Pai, quanto tempo eu te busco, quanto tempo eu falo contigo, mas olha a minha história, olha a minha família. Pai, está muito difícil. E o Senhor Deus, Ele já começa a se revelar nessa noite de forma muito especial. E Ele começa a dar a mensagem ao meu coração, um segmento, pastora Regina. Eu sei bem o que eu vou pregar. Eu sei bem, aleluia, o que foi que Deus me deu para pregar nessa noite. Mas o que eu não sabia, e começo a saber agora, qual é o direcionamento dessa mensagem, o porquê dessa mensagem. Você observa que nós acabamos de ler no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ministrando o povo. O Senhor Jesus ministrando os discípulos. O Senhor, aleluia, entregando o sermão a eles. E dizendo a ele: qual é o segredo, aleluia, para sermos perdoados? Qual é o verdadeiro segredo, aleluia, para sermos vitoriosos? Amada igreja, eu já vejo Deus trabalhando nesse lugar. Porque tem vidas, aleluia, que já viajou comigo na leitura do versículo. Tem vidas que estão perdidas ainda. Mas até o final do culto, Deus é capaz de puxar a cordinha, aleluia, trazer você para aqui dentro dessa igreja, ligar você numa versão com Ele e fazer você sair daqui mais vitorioso na presença dele. Jesus, Ele começa a falar
falar conosco de uma forma especial acerca de uma palavra. Uma palavra, aleluia, que ela só não tem mais poder do que o nome de Jesus. Amém. Uma palavra que deveria ser usada por mim, por você, aleluia, por diversas vezes. A palavra que mais tem poder, é claro, é o nome de Jesus. Tudo que eu faço em nome de Jesus, ele diz, olha, se pedirdes ao Pai em meu nome, tudo lhe farei. O nome dele tem poder, tem todo poder. Nós muitas das vezes somos frustrados e somos derrotados, porque não reconhecemos o poder que há nesse nome. Ou quando não, usamos esse nome em vão. Não acreditamos que ele tem poder e acabamos usando o nome dele. Então não serve para nada. Mas quando eu reconheço que realmente ele tem todo o poder, esse nome, aleluia, verdadeiramente é o melhor nome de ser citado na terra. Mas depois Fernanda há uma palavra que ela tem tanto poder e que ela muitas das vezes sumiu do vocabulário dos crentes. Ela sumiu da vida do cristão e por isso tantos cristãos dentro da igreja com a vida embaraçada. Olhe para mim, por favor. O Senhor Deus, essa noite, Ele quer falar de algo muito especial. Missionário, Deus vai falar de quê? Deus vai falar do perdão. Nós precisamos, aleluia, perdoar e precisamos ser perdoados para poder ter vitória com o Senhor. Olha como Deus ele começa falando de uma forma tão especial no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, lá em Mateus 5, quando Jesus começa a ensinar ao povo ali, pastora Regina, quando eles iriam ofertar. A Bíblia conta que Jesus ele ficava ao lado do gasofilácio, diga graças a Deus. Jesus não virava o rosto, Jesus não tinha vergonha do que o povo ia ofertar. Não. A Bíblia diz que Jesus ficava ao lado do gasofilácio, prestando atenção em cada oferta que era dada naquele dia. E a Bíblia diz que muitos e muitos vinham ofertar e grandes coisas eram dadas, pastor Érico. Mas algo chamou a atenção do nosso Jesus naquele dia, e toda a igreja conhece essa passagem. O momento no qual uma viúva veio ofertar, sim ou não? E aquela viúva, ela veio ofertar, aleluia, e ela entrega umas moedinhas, pastora Regina. Quando ela põe aquelas moedinhas, mexeu com o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque aquela viúva estava vivendo, aleluia, a palavra que foi lida em Coríntios, 2 Coríntios 9, pelo nosso amado pastor Érico nessa noite. Aquela mulher, quando ela saiu do lugarzinho dela, para trazer a semente dela no gasofilácio ao lado do Senhor, pastora Regina, ela já tinha proposto algo muito lindo ao coração. Aleluia. Ela tinha proposto entregar ali o melhor dela. E Deus quer falar sobre isso nessa noite, sobre o nosso melhor. Não o nosso melhor só nos denários, só nas moedas, só no dinheiro, não. É bem notório que a igreja, para crescer, ela precisa de homens e mulheres valentes, que acreditam no poder da semeadura, que acreditam que eu tenho que semear para poder colher. É verdade. Mas de nada adiantaria semear e bifurcandar. Eu semear aqui no altar de Deus, no gasofilácio, na arca de Deus, com o coração embaraçado, com o coração entristecido. Talvez muitas pessoas, aleluia, naquela fila do zinho, estavam trazendo algo ao gasofilácio, pastora Regina, ao lugar onde se colocavam as ofertas, mas estavam com o coração amargurado e até mesmo pedindo que aquela obra não fosse feita. Sabia disso? Não se espante, não se assuste. É Deus falando nessa noite. Há pessoas que vêm para a igreja entregar algo, mas verdadeiramente torcendo para dar errado. Há pessoas que vêm para a igreja entregar um glória a Deus, um aleluia, mas verdadeiramente não está em comunhão com o altar. E Deus quer falar hoje sobre esse limpar do despojo que está dentro do nosso coração, porque nós precisamos ocupar esse coração, irmãos. E peça para ela perdão. Missionário, que ensinamento maluco é esse? Hoje Deus verdadeiramente quer nos ensinar que para servir a Ele tem que ir na contramão do mundo. Você ouviu o pastor Érico falando, aleluia, da matemática? A matemática normal, 1 mais 1 são 2, a matemática de Deus, 1 menos 1, vira milhares. Porque às vezes, como aquela mulher, ela deu o tudo dela. Então ela se enquadrou nessa matemática do 1 menos 1, ela deu e não tinha mais nada. Mas o Senhor Deus conta a história dela um pouquinho mais à frente, de uma prosperidade linda, pastor Érico, de uma multiplicação linda, que mexeu até com o coração de profetas daquela época. Olhe para mim, por favor. E Deus hoje Ele quer falar sobre essa contramão. Não dá, irmãos, para estar na igreja. Não dá para estar dentro da igreja dizendo que servimos ao Senhor e queremos fazer tudo conforme está sendo feito lá fora. Queremos levar a fé em fogo, como foi dito pelo nosso amado pastor Márcio sexta-feira. Querendo ter
estourando em qualquer momento, ou qualquer coisa, não dá. Para servir a Deus, nós precisamos ter uma lição. Nós precisamos, aleluia, agir de acordo com a palavra. E não de acordo, aleluia, com o que está sendo oferecido lá fora no mundo. E Deus, nessa noite, aleluia, Ele chama a minha atenção. Quando Jesus diz àquele povo, para ser perdoado, se você foi ofendido, vai até aquela pessoa que te ofendeu. Mas vai sozinho diante dele. E peça perdão a ela. Missionário? Quem não sabe perdoar, então não tem amigo. Porque quem não sabe perdoar não tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem amigo. Pode ter ano de crente, mas precisa ter Jesus. Quando olha você bem amiguinho de alguém, ao invés de se colocar e se posicionar, olha para mim por favor. Jesus estava com os discípulos, dizendo aos discípulos isso. Não separe aquilo que é unir. Ao invés de eu chegar aqui e dar também meu braço, porque a igreja do Senhor é uma unidade, diga graças a Deus. Eu, ao invés de fazer isso, enquanto eu não consigo fazer isso, colocar um para um lado, outro para o outro, mas se bem, Jesus é bom. Segura ela. Ele não descansa, ela não descansa, porque ela está machucada. Missionário, então essa pessoa é ruim, tem que ser excluída? Não. Essa pessoa é o cego à beira do caminho, que estava lá e ainda não aprendeu a fazer como aquele cego, levantar a mão para o céu e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então essa pessoa que precisa de mim, precisa de você. É esse cego que precisa da igreja. Essa pessoa que talvez não está vivendo porque você machucou ela, porque você machucou ele. É ela que você tem que buscar por tudo. É ele que você tem que buscar para dentro da igreja. Porque Jesus está voltando. E a palavra do nosso Jesus diz, aleluia, que melhor é, aleluia, que você coloque uma corda no teu pescoço e se lance ao precipício, do que você, aleluia, vender alguém, como Judas vendeu o nosso Cristo. E esse alguém se perder na terra. Olha como Deus é lindo e nos ensina. Deus diz assim: é melhor você colocar uma corda no teu pescoço e se matar, se você estiver falando mal de um dos teus filhos, se você estiver falando de alguém que não está na presença. Olhe para o líder e para a líder e fala: Deus te trouxe para o mundo da família. Deus te trouxe para o mundo da família. Essa igreja é uma família. Jesus não aceitou. Não aceita. E nunca aceitará. Alguém vender você. Judas vendeu Jesus por umas moedinhas, e na hora que tudo aconteceu, que ele beija a face de Jesus na massa, aleluia, que ali já entregou, ele poderia ter se arrependido, escreve, como a mulher prostituta. Jesus não judiou dela, ele disse: vai, não peques mais. Só isso, irmãos. É só se arrepender, pedir perdão e não pecar mais. Judas poderia ter vindo e pedido perdão para o meu Deus. Ele poderia ter dito: eu fiz besteira, falei de você, vendi você. Ah, Deus, quantos crentes fazendo besteira, quantos crentes entregando o casamento na mão do diabo, entregando a prosperidade dele na mão do diabo, porque ele não desiste de vender alguém, porque um dia alguém prosperou mais que ele, porque um dia alguém falou dele. E Deus está falando: se você perdoou, se você foi afligido, vai perdoar. Se você afligiu, vai perdoar também. Deus quer um conserto nessa noite, nesse lugar. Deus quer um conserto nessa noite, nesse dia. Jesus te ama. Judas poderia ter voltado e se arrependido. Será que Jesus ia fazer o que com ele? Hã? O que Jesus ia fazer com ele, irmãos? Ia abraçar. Ia falar: Judas, tudo bem, teria que se cumprir mesmo. Eu teria que passar por isso para os meus filhinhos serem libertos. O que restou para Judas? Porque não se arrependeu do erro que cometeu. O que restou para ele? Hã? Banquinho? Uma cordinha? Morreu forgado. Será que é isso que nós queremos esperar do Senhor?
banquinho, uma cordinha para darmos cabo na nossa chamada. Eu quero que você levante a tua mão direita. Em nome de Jesus. Levanta com fé. Porque Deus está te chacoalhando aqui dentro hoje. Porque Ele quer dar crescimento nessa igreja. Ele quer dar crescimento à tua família, à tua casa, às tuas finanças. Ele quer dar crescimento. Levanta a tua mão direita. Missionário, não consigo nem levantar, porque eu estou enquadrado nessa mensagem. Eu estou cheio de sujeira no meu coração. Mas eu tenho um recado para você. Vai limpar o teu coração. Deus vai limpar o teu coração. Levanta a mão direita e diga: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Não diga com mais fé: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Diga: nada. Nenhuma angústia do passado. Nenhuma aflição do passado. Nenhuma dificuldade do passado. Nada vai roubar meu chamado. Você pode aplaudir Jesus? Uma alma precisa de você. Talvez seja a tua. Em primeiro lugar, Deus está aqui. E eu quero que você entregue teu caminho ao Senhor essa noite. Confie nele. E Ele tudo fará. Eu vejo muitas vidas chorando nessa noite. Eu vejo resposta que Deus me deu nessa tarde de hoje. Que nesse culto estariam pessoas machucadas. Pessoas que não estão aqui pelo ouro e pela prata. Pessoas que vieram porque precisam, quer, deseja e morar no céu com o nosso Cristo. As frustrações que estavam impedindo você de receber, elas vão cair por terra nessa oração, nessa noite. O mundo está em crise, mas você precisa estar em Cristo para as coisas darem certo para você. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Pessoas que não conseguem se perdoar, todo momento que começa a vir algo de bom para a vida dela, ela lembra do pecado. Eu fiz isso contra a minha casa. Eu fiz isso contra a minha família. Deus, Ele manda dizer a você: vai, não peques mais. É só isso. Missionário, mas eu ouvi dizer que Jesus vai sobrar os meus pecados pelo telhado. Vai chegar um dia que Ele vai contar para todo mundo o meu pecado. Vai. Se você não se render e não se arrepender hoje, enquanto há tempo, no grande dia Ele vai tocar como trombeta e vai contar os pecados, como um slide, como um filme. Mas ainda temos tempo de nos arrepender e ter uma nova história de vida. Eu quero que você curve a tua cabeça e feche seus olhos, porque eu quero fazer uma oração especial essa noite. Você vai valorizar todas as pessoas ao seu lado. Você vai valorizar todas as pessoas que o Senhor permitir de estar ao teu lado. Estamos vivendo um tempo da igreja que muitas pessoas estão dentro da igreja, pastor Lembra? Está dizendo que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Tanto faz se esse irmão quer andar comigo ou não. Pouco me importa. Tem pessoas vivendo Cristo, dizendo que vive Cristo. Está declarando que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro, do que os 7 milhões juntos. Deixa o Senhor trazer a tua memória agora as pessoas que você sabe que você magoou, que com as suas atitudes você magoou. E deixa Ele trazer a tua memória também aquelas que magoaram você, porque eu vou profetizar e vai ser a última vez que você vai sofrer por isso. Porque você vai estar de pé e vai se alegrar e vai dizer: a trombeta vai tocar e eu vou morar no céu. Vai ter casais que durante a semana, aleluia, um vai estranhar o outro, porque vai estar verdadeiramente apaixonado, porque entendeu que precisa perdoar, colocar uma pedra em cima do passado e começar de novo.
E possa ser que Jesus venha e você fica. Eu quero que você fale com Deus agora nessa oração. A música toca, eu oro, você fala com Deus. As pessoas que mais erram são aquelas que vivem apontando o defeito dos outros, vivem tendo opinião para melhorar para os outros, mas ela não consegue melhorar. Observe isso. Tem coisas na nossa vida que precisa liberar o perdão, e essas coisas geralmente são aquelas que a gente não gosta de tocar no assunto. Sabe aquele assunto que você não gosta de tocar? É ele que você precisa liberar. Ele precisa sair da tua vida. Em nome de Jesus. Fale com Deus, por favor. Diga para o Senhor: Senhor, eu perdoo a Maria, o José, o Severino. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a pedir perdão. Eu quero que o Senhor me ajude a fazer novos amigos. Eu quero que o Senhor jogue por terra o meu passado. Senhor, eu quero fazer parte de uma igreja que vai morar no céu. Oh, Senhor, me ajuda a melhorar. Fale com Deus. Me ajude a melhorar. Eu sei culpada. Chorando na igreja, mas quando eu penso que não, eu estou lá com aquele copo de cerveja. Eu estou dentro de uma igreja, eu quero melhorar, mas quando eu penso que não, eu estou lá me prostituindo. O Senhor Deus, Ele está aqui, Ele está dizendo a você: eu vou te ajudar. Libera o perdão para você mesmo, porque eu já te perdoei. Deus está falando comigo, eu vou te ajudar. A vida está aqui dentro, aleluia. Que todas as vezes que Deus promete uma bênção para ela, para ele. Isso. Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Para você, mesmo. Amanhã seria tarde. Dicionário de eu cometi um aborto. E eu estou dentro da igreja. E eu estou aprendendo que isso é pecado. Eu tirei uma vida. E aí parece que nada vai dar certo para mim, porque todas as vezes que eu penso em morar no céu, eu me lembro disso. Esse demônio vem gritando no meu ouvido: missionário, socorro! Não vou nem me despedir. Deus está aqui. Fica aqui dentro de mim. E Ele está dizendo: eu te perdoei. Na tua ignorância, eu te perdoei. Aleluia. Fale com Deus. Missionário, te amei, droga. E todas as vezes que eu quero fazer algo, eu me lembro de quem me vendeu a primeira vez. Eu me lembro de quem me ensinou. Eu não consigo perdoar. Perdoe você mesmo, em nome de Jesus. Meu Deus, Deus está aqui. Me ajude a melhorar. Missionário, eu estou com medo porque eu pequei. E eu sei que eu vou pagar o preço. Eu sei, missionário, que eu fui ruim. Eu estou entendendo com essa mensagem. Eu vendi o meu irmão de igreja. Eu falei mal do meu irmão na praça pública. Missionário, e agora vai ser da minha vida? Perdoe você mesmo. Fale com Deus. Fale com Deus. Missionário, a minha casa é um inferno. Os meus pais não me suportam. Eu não suporto os meus pais. Perdoe você mesmo. Aleluia. 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 Meu Deus. Meu Deus. Vem para a tua igreja, Jesus. Senhor, eu não posso ter bênção porque os meus olhos vivem olhando para quem não pode. Eu vivo cobiçando aquilo que não devo cobiçar. Senhor, eu tenho um chamado, mas todas as vezes que parece que eu vou, eu olho para dentro de mim e vejo que eu sou a mesma pessoa amarga, incompreensível, eu sou a mesma pessoa ruim, eu sou a mesma pessoa, aleluia, cheia de fracção. Eu quero me vingar sempre,